Tudo que eu já falei, vocês já viram isso, basicamente isso. Então, ele precisa ter esse estabilizador, tá? Esse passador de fresa para broca, né? Entrar precisa ali e fazer a fresagem, né? Com altíssima precisão, sem oscilação, tá? Principalmente no sentido circunferencial, né? De comprimento vai variar, dificilmente você tem uma instabilidade na fresagem no nível de comprimento, mas sim você tem uma instabilidade na fresagem no sentido circunferencial, no diâmetro circunferencial do seu alvéolo, tá? Só para vocês entenderem isso. Então, o passador de fresa ele existe justamente para isso, tá? Então, ele é necessário. Não adianta falar uma empresa, cara, o kit com passador de fresa é obsoleto. Não é, tá? Não é. O kit com passador de fresa ele funciona bem, tá? Tanto que tem trocentas empresas no Brasil e no mundo que utilizam kits com passadores de fresa. Se fosse tão ruim assim, ninguém utilizaria, tá? Você não pode escolher por conta disso. Ah, esse é obsoleto. Não, não é obsoleto. Obsoleto é usar a moldeira de acetato. Tá? Isso é obsoleto. Agora, passador de fresa ou não, não é obsoleto. Então, basicamente, o passador de fresa funciona dessa forma. Tá? Ele serve para fazer uma estabilização da broca que você vai perfurar e, entendeu? Ajudar no direcionamento. Tá? Digamos assim, como você tem uma anilha, basicamente, o que acontece? Quando você trabalha com um sistema de implantes, o sistema de implantes que você trabalha, via de regra, se ele tem um kit com passador de fresa, ele vai trabalhar no mínimo com duas anilhas, dois diâmetros de anilhas. Alguns com uma só, antigamente era uma só, tá? Agora com dois tipos de anilha. Normalmente uma anilha estreita, para os implantes de plataforma estreita. Vamos considerar implante de plataforma estreita, implante até 3.5, tá? A partir de 3.5 são plataformas maiores, regulares, para anilha estreita. A partir desse 3,5 a gente só utiliza anilhas regulares, tá? Plataformas acima de 3.000. Não que você não consiga instalar um 3,5 com anilha regular, consegue. Mas se você puder utilizar anilha estreita, utilize anilha estreita, tá? Uma parada assim, toda vez que você usa anilha estreita, toda vez que você usa anilha regular para um implante de 3,5, você consegue usar uma anilha estreita para um implante de 3,5. Mas nem toda vez que você consegue usar uma anilha de 3,5, uma anilha estreita para implante de 3,5, você vai conseguir usar uma anilha irregular, tá? Porque a anilha estreita justamente vai feita para espaços curtos. Exemplo, você vai botar lá um incisivo lateral, tá? Um 22, vou botar um 12, facilitar. A gente tem que entender muito, por isso que eu falo de implanto digital, implanto guiada, não falo mais de cirurgia guiada. Se a gente parar para pensar, qual que é o diâmetro mesodistal de um incisivo lateral? Tá? O diâmetro mesodistal do incisivo lateral, ele tem, sei lá, 8 milímetros. Cara, tô dando uma chutada arrumada, tá? 7 milímetros, 6 milímetros, dependendo do incisivo lateral. Tem incisivo lateral que é baita. Mas vamos botar uns 6 milímetros de incisivo lateral, tá? Se eu tenho 6 milímetros de incisivo lateral, e eu vou trabalhar com implante 3,5, uma anilha regular dificilmente vai encaixar ali naquela região. Por quê? Minha anilha regular é de 5, entendeu? Isso internamente, tá? Por isso que existem anilhas estreitas. A anilha estreita varia de 3,7, 3,8, 4 de diâmetro interno. Por isso que existem anilhas estreitas. Por isso que, tipo assim, no incisivo lateral eu consigo, sim, se eu consigo botar uma anilha regular no incisivo lateral, eu consigo botar uma anilha estreita. Mas se eu consigo colocar somente uma anilha estreita, dificilmente eu vou conseguir colocar uma anilha regular, tá? Só para você entender. Então, as empresas colocaram essas anilhas. Mas basicamente as brocas, se você tem 2 diâmetros de anilha, eu tenho vários diâmetros de broca, né? Eu tenho broca lança, né, helicoidal, para alguns sistemas, ou 2, né? Tem sistema que ainda vem com a broca lança, depois vem com a broca 2, tá? Mas normalmente o kit de guiada já vem direto para 2, que não precisa de lança. Para que serve lança? Né? Para romper cortical, né? Para depois você terminar a fresagem. Como a guiada eu já vou ter uma posição correta onde vai entrar minha broca, eu não preciso de lança. Já vou direto com a número 2. Tá bom? E se você for um cara bem Jedi com o tempo, tá? Bem Jedi mesmo, Jedi Master, você consegue nem a 2 você usa. Você vai direto com a broca
do implante que você quer. Claro, vai variar de acordo com a qualidade do osso, você avaliou a tomografia, não tem uma cortical espessa, enfim, tem um monte de coisa. Mas dá para fazer. Tá? Não é impossível de fazer, dá para fazer. Tá? Dica é, alvéolo recém-formado, né, ainda não tem uma cortical espessa, né, não vai tentar fazer isso em mandíbula em osso tipo 1, não, que não vai conseguir. Mas osso tipo 3, tipo 4, cara, dá para fazer. Tá? Dá para fazer. Aí, dependendo da situação, você usa uma broca só, tá? Mas dá para fazer. Não deixa a empresa de implante ficar sabendo disso, não. Bom, nós vamos deixar de vender lança. Que são as brocas que mais acabam, tá, gente? A broca na guiada, as brocas que mais gastam são a 2 e o implante seguinte, né? Tem empresa que é de 2,9, tem empresa que é de 3,5, enfim. E as que mais usam, tá? Obrigatoriamente, né? Na sequência. As últimas, para os implantes plataformas maiores, vai ser utilizadas de acordo com a sua casuística.